Um dos temas mais importantes em química se refere às quantidades de substâncias químicas em uma transformação química. Esse é o objeto de estudo de químicos, de cientistas e de todos os processos que envolvem reações químicas. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje, estequiometria. Então, pessoal, no nosso encontro de hoje falaremos sobre a estequiometria do ponto de vista mais simples, a parte 1. Convido você desde já para, na sequência, assistir o próximo vídeo que vamos tratar da estequiometria avançada, onde nós teremos cálculos de pureza e rendimento. O que é importante nós destacarmos numa questão que envolva cálculos estequiométricos, pessoal? É nada mais nada menos do que a relação de medidas de substâncias químicas que fazem parte de uma transformação química, de uma reação química. Antes de mais nada, para a gente ir para os nossos cálculos mais incisivos, nós temos que verificar uma coisa. Se a lei de Lavoisier, que diz que numa reação química a massa das substâncias é sempre conservada, ela está em obediência. Como que nós verificamos isso? Se a reação está quimicamente balanceada. A maioria das questões hoje, a nível de Enem, já tende a trazer as questões balanceadas, mas é sempre um tópico que você deve prestar bastante atenção, beleza? Então, olha só, vamos ler aqui duas questões que vão tratar dessa parte inicial de estequiometria. Ela diz assim, ó, o fósforo elementar, substância de fórmula P4, é industrialmente obtido pelo aquecimento de rochas fosfáticas com coque, na presença de sílica, conforme a equação a seguir. Então você tem aqui a substância fosfato de cálcio reagindo com a sílica e formando aqui o fósforo elementar que ele cita lá na questão. Essa é a parte principal de uma estequiometria, é a equação química que representa a transformação química. Quando você vê alguns números na frente dessas substâncias, isso significa o quê? A reação está quimicamente balanceada. Então esse é o pontapé inicial para que você passe adiante nos seus cálculos químicos, beleza? A questão continua finalizando. Qual a massa de fósforo elementar, ou seja, do P4, produzido a partir de 31 gramas de fosfato de cálcio, que é a nossa fórmula aqui, Ca3PO4,2. Então, pessoal, aqui na questão nós podemos ver que ele fornece para a gente o quê? Algo que é de extrema importância, a massa molar das substâncias envolvidas. A massa molar do P4, 124 gramas por mol, e a massa molar do fosfato de cálcio, 310 gramas por mol. Essa questão ela foi boazinha, ela já trouxe as massas molares das substâncias prontas. Na próxima questão que nós iremos fazer, nós vamos ver que a massa molar ela não vai ser dada diretamente, nós vamos ter que calculá-la, beleza? Então vamos fazer o seguinte, a questão do jeito que está aí, nós vamos fazê-la agora ao quadro e vamos ver todos os desdobramentos, os valores que eles dão na questão e saber como que nós vamos utilizá-lo. Questão de estequiometria envolve principalmente, pessoal, interpretação. Nós temos que ter uma boa capacidade interpretativa da questão e num curto espaço de tempo. Então, olha só, a equação que ele faz referência, eu a coloquei aqui na íntegra, balanceada como foi dado lá na questão. A questão pede o quê? Ela pede a massa do fósforo elementar, ou seja, a massa da substância P4, a partir de quanto? De 31 gramas de fosfato de cálcio. Então significa o quê? Essas são as duas substâncias que nós vamos trabalhar na equação química. Uma estequiometria, ela é trabalhada sempre do ponto de vista prático a partir de duas substâncias. Às vezes nós usamos três, como é o caso de reagente limitante em excesso, nós vamos ver no futuro próximo. Mas de um modo bem geral, são sempre duas as substâncias que nós vamos usar numa estequiometria. Até porque para montarmos a regra de 3 simples, precisamos apenas de duas substâncias. Então, qual é a primeira coisa que você deve fazer e não pode esquecer jamais? A relação molar entre essas substâncias, ou seja, qual é o número de mols de um e do outro na equação química. Por isso que é fundamental que a equação esteja já balanceada quando você for fazer essa relação. Aqui eu vejo que eu tenho 2 mols de fosfato de cálcio. Então nós temos 2 mol dessa substância e do fósforo elementar nós temos apenas 1 mol. Então a relação molar entre eles é 2 do fosfato de cálcio está formando 1 do fósforo
elementar. Mas a questão não vai trabalhar com o número de mols. Ele pede a quantidade em massa. Então a nossa estequiometria não vai envolver necessariamente o termo mol, vai envolver a quantidade dessas substâncias em massa. Como que nós fazemos a transformação? Através das massas molares, ora. Você tem as massas molares do fosfato de cálcio e do fósforo elementar. A massa molar do fosfato de cálcio tem massa molar 310 gramas por mol. Então significa o quê? 1 mol dessa substância tem 310 gramas. Como aqui eu tenho 2 mols, então eu vou fazer 2 vezes 310. Eu estou deixando indicado para você a transformação química que nós estamos fazendo aqui. Eu estou deixando indicado o que mais especificamente? Que a massa molar está sendo multiplicado por 2, porque a questão, o balanceamento, me forneceu esse 2 mol. Aqui no fósforo elementar eu vou fazer a mesma coisa. Tem massa molar 124 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol, então eu vou ter 1 vezes 124, que vai dar o próprio valor, 124 gramas. Então essa daqui é a relação de massas das substâncias envolvidas. 2 vezes 310, que vai dar 620, já que daqui a pouco a gente pode fazer essa conta separado, está para 124 gramas de fósforo elementar. Essa vai ser a nossa primeira linha da regra de 3 que nós vamos montar. A primeira linha da regra de 3 sempre vai envolver o quê? As relações de massas molares das substâncias. Na linha de baixo é a capacidade de interpretação que a gente tem que ter da questão. O que é que ele fornece como dado e o que é que ele pergunta? Ele pergunta, pessoal, a massa de fósforo elementar. Então o X que nós vamos encontrar vai ficar desse lado, do lado da massa do fósforo. E do outro lado, para a gente encontrar esse X, nós temos que ter um outro valor aqui do fosfato de cálcio. E ele deu esse valor, 31 gramas. Então a nossa regra de 3 aqui ela está devidamente montada. O que é que nós fazemos agora, pessoal? A parte química terminou, ficamos agora apenas com contas matemáticas. Nós vamos fazer o chamado meios pelos extremos para resolver a regra de 3 simples. Ou seja, uma regra de 3 simples é aquela regra matemática onde você muda os números, mas a relação, a proporcionalidade continua a mesma. Como é que eu faço aqui? Eu vou ter, 2 vezes 310 vai dar 620. Então eu vou ter 620x igual a 124 vezes 31. Isolando x, eu vou ter 124 vezes 31 dividido por 620. Quando a gente fizer essa continha aqui, nós vamos achar o valor de x como sendo 6,20 gramas. Portanto, essa é a massa do fósforo elementar que é produzido a partir de 31 gramas de fosfato de cálcio, beleza? Pessoal, nossa próxima questão vai trazer um tópico bastante abordado no Enem nos últimos anos, que é reações sucessivas. É quando você tem um processo químico como um todo, só que ele dividido, fragmentado em várias etapas, em várias reações. Isso tem sido tema de cobrança e estequiometria nos últimos anos do Enem, então é importante você ficar ligado nisso, beleza? A questão fala assim, a floculação é uma das etapas do tratamento de águas de abastecimento público e consiste na adição de óxido de cálcio e sulfato de alumínio à água. Ele está descrevendo aí o primeiro processo, o primeiro e o segundo processo. As reações correspondentes são as que seguem. Então você tem aqui a primeira reação, o óxido de alumínio reagindo com a água e posteriormente a adição do sulfato de alumínio. Exatamente as duas substâncias que ele falou no texto que são inseridas no processo de floculação. Então nota que você tem aqui não mais uma equação, você tem duas equações químicas. Vamos ver aonde que isso vai nos levar. Repara, você sabe que no estequiometria você tem que destacar o quê? Na interpretação. O que ele está dando de informação e o que ele está pedindo. É assim que a gente monta a nossa regra de 3 simples. Então ele fala, se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, ou seja, estiverem balanceados como pede a equação química sempre, a cada 28 kg de óxido de cálcio, que é o CaO, originará disulfato de cálcio, sulfato de cálcio é o nosso CaSO4. Então perceba o que ele está fazendo, pessoal. Ele está dando a massa de uma substância que está lá na primeira etapa, está na primeira equação química, mas está perguntando a massa de uma substância da última etapa, da segunda equação química. Então isso é que significa reações sucessivas. O que é que nós temos que prestar atenção nessas reações sucessivas, pessoal? Se você notar, o nome sucessivas ou consecutivas é por conta de quê?
um produto da reação principal, da reação primeira, digamos assim, é o reagente da segunda e última reação. Ou seja, o que é formado em uma das etapas vai ser o reagente na outra etapa. Então isso é que é a comprovação de que você tem uma reação sucessiva. Para que você possa trabalhar estequiometricamente legal com essas quantidades, o que é que você deve fazer? Você tem que balancear as duas equações de modo com que essa substância que está presente nas duas estejam na mesma quantidade. Ou seja, a mesma quantidade de hidróxido de cálcio que é produzido na primeira etapa deve ser consumido na segunda etapa. Então esse é o nosso passo inicial a fazer em reações sucessivas, antes de fazermos os nossos cálculos estequiométricos. Então vamos para o quadro agora para ver aonde que isso vai nos levar em termos de contas. Então estão aqui as duas equações que ele cita no texto, pessoal. Eu vou chamar a atenção aqui para essa substância aqui, ó, que ele inclusive não forneceu nenhuma massa, digamos assim. Ele não vai trabalhar com ela. Mas essa substância, ela é de fundamental importância, por quê? Porque ela é a substância que, de modo prático, está unindo as duas equações. Ela é que faz com que essas equações sejam sucessivas. Ela é o produto da primeira e o reagente na segunda. Então, para que você possa relacionar, como ele pede no texto, para que você possa relacionar as massas de óxido de cálcio e de sulfato de cálcio, você deve ter essas equações aqui muito bem conectadas, muito bem encaixadas. Então, como é que você faz isso? Você vai ter que deixar o hidróxido de cálcio, que é a substância que está unindo-as, você tem que deixá-los na mesma quantidade. Como é que eu faço isso, professor? Note, aqui eu tenho 1 mol do hidróxido de cálcio e aqui eu tenho 3. Eles não estão na mesma quantidade. Então, o que é que eu tenho que fazer para deixá-los? Tem duas hipóteses. Ou você divide a equação segunda por 3, para que aqui possa aparecer 1 e ficar na mesma quantidade da de cima, ou então, aquilo que até talvez seja o mais viável, mais simples, você vai multiplicar a reação de cima por 3. Multiplicando a reação de cima por 3, você vai ficar com 3 mols do hidróxido de cálcio e vai deixar assim a mesma quantidade, tanto na primeira quanto na segunda etapa. Então aqui nós vamos multiplicar de cima por 3, colocando o número 3 em cada uma das substâncias. Era 1 mol em todos eles. Como eu multipliquei por 3, vai aparecer 3 mols em cada um deles. Então, dessa maneira, finalizando, eu vou ter a mesma quantidade de hidróxido de cálcio produzido na primeira, consumido aqui na segunda. Então, as equações estão balanceadas, elas estão encaixadas estequiometricamente umas nas outras. Agora sim eu posso fazer o quê? Relacionar as substâncias que ele pede no texto. Quem são as substâncias que eu vou relacionar, professor? A massa que ele dá na questão, que é o óxido de cálcio, CaO, e ele vai perguntar a massa do sulfato de cálcio. Se você notar, eu tenho. Qual é a primeira coisa que eu faço na estequiometria depois de balancear, pessoal? Relação molar entre as substâncias. Eu tenho 3 mols aqui e 3 mols aqui. Então vamos colocar isso. 3 mol do CaO está para 3 mol do CaSO4. Ou seja, molarmente, em número de mols, em quantidade de matéria, eles vão reagir na mesma quantidade. Beleza? Como a questão está pedindo massa, o que é que eu vou fazer? Transformar o número de mols para massa molar. Ele não deu diretamente as massas molares na questão, ele deu a massa individual de cada átomo. Como é que a gente faz aqui, pessoal? Bem rapidinho, ó. Massa molar do CaO. A massa molar do cálcio é 40, a do oxigênio 16. Então você vai ter 40 mais 16, vai dar um total de 56 gramas por mol. 56 gramas por mol é a massa molar do óxido de cálcio. Como eu tenho 3 mols aqui, o que é que eu vou fazer? Multiplicar essa massa por 3. 3 vezes 56. Guarda esse valor. A outra substância, o sulfato de cálcio. Como é que eu determino a massa molar dele? Aqui, pessoal. CaSO4. Vai ser a massa do cálcio, mais a massa do enxofre, mais 4 vezes a massa do oxigênio. Você vai ter o que aqui, ó? Massa do enxofre é 32. Do oxigênio é 16. Como são 4 oxigênios? 16 vezes 4, 64. Com 32 dá 96. Com 40 do cálcio, 136 gramas por mol é a massa molar dessa substância. Como são 3 mol, o que é que eu faço? Multiplico ele por 3. Então você vai ter 3 vezes 136 gramas. Por que, professor, o senhor não opta por calcular logo de entrada? Por que o senhor coloca assim
em evidência o número 3 multiplicado pelo 136, para que você possa ter a possibilidade de simplificar. Note, você tem 3 mols aqui e 3 mols aqui, então você faz o quê? Cancela. Quando você for fazer a regra de 3, simples, você vai ver que o 3 vai ficar no numerador e o outro 3 vai ficar no denominador. Você já pode cancelar aqui antecipadamente, tranquilo? Na última linha da regra de 3, para fechar, o que é que você vai colocar? O que ele dá na questão, que é a massa do óxido de cálcio, 28 quilos. Então você vai ter 28 quilos está para X de sulfato de cálcio. Professor, a massa aqui em quilo, eu não preciso transformar para grama, não? Pelo mesmo motivo aqui do cancelamento dos números 3. Nós vamos fazer uma simplificação também de unidades. Ó. Unidade grama, cancela com a unidade grama. A unidade que vai restar é a unidade quilo, que é inclusive o que está nas alternativas. Beleza? A gente já sabe, regra de 3 simples, o famoso cruz credo, o famoso meios pelos extremos. Você vai ficar com o quê? Ó? 56 vezes x, 56x, igual 28 vezes 136. Isolando o x, você vai ter 28 vezes 136 dividido por 56. Quando você fizer esse resultado, o seu x vai ser igual a 68 quilos, é a nossa resposta. Nesse caso aqui tem uma feliz coincidência, que era o quê? Não necessariamente você precisaria fazer a conta do meios pelos extremos para chegar na resposta. Você poderia usar a própria aplicação da proporcionalidade. Note, 56 para 28, o que é que aconteceu com o número, pessoal? Dividiu por 2. Para manter a mesma proporção, o que é que nós devemos fazer? Do outro lado, dividir por 2 também. Então, 136 dividido por 2, 68 quilos. Seria um jeito mais fácil, mais rápido de você chegar na mesma alternativa, beleza? Então, pessoal, como você pode ver, o assunto de estequiometria ele é recheado de detalhes, ele é recheado de contas simples, onde você usa multiplicação e divisão, duas das operações básicas da matemática, mas os critérios que aflorarão mais aqui são os critérios de interpretação, beleza? Espero que você tenha gostado e mais uma vez convido você para assistir na sequência a aula de estequiometria parte 2. Um abraço e até a próxima.